Olá, boa tarde. Boa Páscoa, ou melhor dizendo, continuação de Boa Páscoa. Hoje a nossa aula tem a ver exatamente com a questão da data da Páscoa. É uma questão astronómica que desde os tempos mais remotos tem sido tratado e tem sido abordado com insistência, já que nós não conseguimos ter um dia com 24 horas exatas, nem um ano com 365 ou 366 dias. Portanto, estas questões das dízimas correspondentes aos números inteiros do dia e do ano levam a que haja correções nos calendários, e essas correções dos calendários são naturalmente uma questão que iremos abordar para a frente com mais pormenor, simplesmente neste caso, no que diz respeito, portanto, ao acerto da Páscoa. Há a ter em consideração algumas questões que eu vou passar a expor sucintamente, porque o nosso tempo é muito limitado, como naturalmente já se aperceberam. Em princípio, portanto, a Páscoa é uma data móvel, o domingo de Páscoa corresponde a uma data que não é fixa, porque foi determinado que corresponderia, portanto, ao primeiro domingo após a primeira lua cheia, que é a seguir ao equinócio da primavera. E isto foi uma determinação, portanto, do tempo de Júlio César, e na época, portanto, o dia correspondente do equinócio da primavera era o dia 25 de março. Com o passar dos anos, e sejam, portanto, sensivelmente 400 anos depois, tinha havido já uma alteração substancial, portanto, na data do equinócio da primavera, que tinha recuado para o dia 21 de março, ou seja, tinha-se acelerado portanto, o processo de contagem do tempo, e como tal nós estávamos perante uma situação em que portanto, a data de contagem ou de assimilação do equinócio da primavera passou a ser o 21 de março. Isto foi decretado, naturalmente, numa situação complicada, como não pode deixar de ser, porque correspondia portanto, a tomadas de posição que queriam que fossem políticas, e antigamente fazer política sem estar ligada à religião era algo que era extremamente complicado. E como a data correspondia, portanto, a data da Páscoa correspondia, portanto, a um tempo que pela própria tradução da palavra Páscoa, quer dizer passagem, portanto, um tempo de ultrapassagem de uma situação complicada, e nós neste momento estamos à espera de uma Páscoa nova, que é naturalmente a passagem do coronavírus para uma situação controlada, e será uma nova Páscoa, uma nova era, que nos trará naturalmente ao desenvolvimento e aos trabalhos que fazíamos anteriormente a esta situação complicada de pandemia. Portanto, reparem que a importância destas coisas, portanto, ficavam sinalizadas. E acontece que houve uma Páscoa extraordinária, portanto, uma comemoração da passagem do equinócio da primavera, ou seja, o renascer da vida. Como sabem, nesta altura do ano é a altura propícia para que as plantas apresentem novos rebentos, para que os animais apresentem as suas novas crias. É uma era de abundância, é uma era onde tudo se proporciona para que volte a acontecer uma estabilidade anterior. É a altura melhor para que a natureza nos oferece, para nós podermos enquadrar-nos na mesma natureza, queria eu dizer. Bom, portanto, o equinócio do calendário juliano não correspondia, na altura, portanto, no ano de 325, já não correspondia ao equinócio astronómico. Portanto, este equinócio astronómico é possível detectar, naturalmente, por observações que são feitas com muito rigor, e por esse mesmo rigor chegou-se à conclusão que havia já um adiantamento de 4 dias.
esse adiantamento de 4 dias, verificou-se, portanto, que era mais correto que a data anteriormente estipulada no tempo de Júlio César, e estamos perante uma situação em que o calendário é de facto algo que tem que ser tomado em consideração, tem que ser reformulado consoante a atitude política e a época e a cultura das pessoas que viviam nessa altura, e nós vamos encontrar alterações que são frequentes nas civilizações antigas. Encontramos entre os assírios, encontramos nos sumérios, nos caldeus, nos israelitas, nos egípcios, nos gregos, e vamos encontrar novamente nos romanos. E nos romanos, portanto, com Júlio César, que reforma o calendário, reúne-se uma série de sábios e reforma o calendário para acertar estas questões da imparidade entre o ano civil e o ano astronómico, e naturalmente chegaram, portanto, a determinadas conclusões, na medida dos possíveis, com os conhecimentos que tinham, na medida das suas capacidades, e portanto, essa situação chegou-se à conclusão que não batia certo, e durante cerca de 300 anos este assunto baixou ao domínio do conhecimento astronómico que a maior parte dos monges e que as ordens militares conheciam, e não podemos esquecer uma ordem particular que é, portanto, aliás duas: a ordem dos dominicanos, que é uma ordem que está ligada ao estudo e à ciência e à comunicação desse mesmo conhecimento, e a ordem dos templários, que aqui em Portugal se transformou na ordem de Cristo e que vai permitir, naturalmente, com os seus conhecimentos, coisas tão extraordinárias como foi os descobrimentos propriamente ditos, a definição do Tratado de Tordesilhas, portanto, o conhecimento melhor que nós temos sobre o mundo naquela época, que leva a palma, naturalmente, sobre os nossos adversários políticos, que eram, aqui na Península Ibérica, o Reino de Castela. Estamos perante uma situação, portanto, que é extremamente complicada. Equinócio. Portanto, equinócio quer dizer partes iguais, dia e noite, têm exatamente o mesmo comprimento. E é nessa situação, portanto, dos equinócios, quer da primavera, quer do outono, que o Sol descreve uma órbita aparente de tempo igual, quer de iluminação, quer de escuridão. Este assunto não era fácil, portanto, o nosso Dom João I era um homem letrado, era um homem que pertencia a uma ordem importante. Ele pertenceu naturalmente, portanto, a uma ordem militar, que era a ordem militar de Avis, pela simples razão de que era um filho bastardo do rei e tinha que ter alguns privilégios, e esses privilégios naturalmente colocavam à frente dessa ordem. Sabemos que no interregno e na Revolução de 1383-1385, quando a situação parece que está complicada para a sucessão de Dom Fernando, que se deixou uma filha que casou com o rei de Castela, e que não era muito bem aceito essa situação aqui em Portugal. Sabemos também que Dona Beatriz, que era como a senhora se chamava, foi aclamada Rainha de Portugal em Alenquer, mas isso é outra história, é outra conversa. Neste caso, portanto, Dom João I era um indivíduo que estava ligado a uma ordem militar, ligado à Casa Real, e que estava, portanto, sapiente de muitas coisas. Portanto, e uma das coisas que ele é obrigado a fazer é, depois do Dom João das Regas dizer que queriam matar o mestre e chamou, portanto, a população de Lisboa para a zona do Rossio para evitar que o mestre fosse morto, e com isso consolidou a posição do filho bastardo de Dom Fernando, de Dom Pedro, peço desculpa, o filho bastardo de Dom Pedro se tornasse o primeiro rei bastardo de Portugal, foi o único rei bastardo que nós tivemos. Ele acaba por ser interveniente numa questão que é a passagem do calendário portanto, da era de César para a contagem do tempo da era de para a era moderna. E isso passa-se, portanto, em 1460,
é que ele consegue, com o acordo do Papa, que no dia 15 de agosto de 1460 passa para ser o dia 15 de agosto de 1422. Bom, e este ano de 1422 é o ano da Era de Cristo. Portanto, nós estamos a ver que o calendário é algo que é complicado, não é direto, não é simples, não é fácil, não é igual, não é eterno, é apenas uma maneira de contagem do tempo e que serve os interesses naturalmente das classes dominantes para que o povo possa sair beneficiado de toda esta situação. Neste caso concreto da datação da Páscoa. Ora bem, um dos registros mais antigos que nós conhecemos da história é aquele que vem manifesto na Bíblia, que é a altura em que Moisés lidera o povo judeu, ou melhor dizendo, o povo hebraico, para fora do cativeiro do Egito. Portanto, a partir disso celebrou-se a Páscoa como uma forma religiosa de agradecimento a Deus por o povo ter sido liberto do cativeiro. Seja como for, como aconteceu em relação ao equinócio da primavera, em relação, portanto, entre o equinócio astronómico e o equinócio do calendário, também aconteceu, portanto, que os dias começaram a andar para trás, mais uma vez, e não bastou esta alteração feita, portanto, por Dom João I, que atrasou 38 anos na contagem do calendário. Acontece também, portanto, que a situação durante 300 anos, mais ou menos como eu já tinha dito anteriormente, o assunto foi debatido, foi discutido e a Igreja preocupou-se em tentar resolver. Dois casos houve com dois papas que pegaram no assunto para o tentar resolver definitivamente, mas o que acontece é que, num caso, um deles faleceu e o outro, cerca de 100 anos depois, acabou por ser deposto e, por essa razão, não pôde tratar do assunto. E então acontece que, em 1575, é eleito um novo Papa. Este Papa chama-se Gregório XIII, também conhecido como Gregório Magno, e ele nomeia uma comissão para estudar a situação. Nomeia um cardeal para presidir portanto, a essa comissão e escolhe dois indivíduos que eram extremamente cultos: o Cristóvão Clávio, que era padre, mas era um erudito, e António Lílio, que era um astrónomo e que era calabrês, da Calábria, em Itália. Este António Lílio tinha um irmão que era Aloísio Lílio, que também é astrónomo, e portanto era uma questão de família, eram indivíduos que estavam dispostos a utilizar, portanto, todos os seus conhecimentos e a corrigir os erros de calendário que levavam a que as datas fossem ficando sucessivamente atrasadas, e isto tinha um problema grave. Os romanos, quando estabeleceram, portanto, a data do calendário, estabeleceram também as datas de calendário, estabeleceram também o início do ano civil, na altura em que se faziam as colheitas, para poderem taxar naturalmente os seus impostos. Também há outro assunto que devemos abordar mais para a frente. E, neste caso aqui em particular, a situação foi feita num tempo relativamente curto, demoraram cerca de 5 anos, a fazer os cálculos todos necessários para fazer as correções. Naturalmente recorreram a dados da Biblioteca do Vaticano, e o que é certo é que nesses 5 anos, com os cálculos feitos à mão, com revisão dos cálculos, com estudos dos erros que eram produzidos pelas calendarizações antigas, ao fim de 5 anos, em 1580, apresentam ao Papa dois tipos de soluções. Uma que correspondia ao cálculo da Páscoa, portanto feito pelo astrónomo, iniciado por Aloísio Lílio e continuado por seu irmão António Lílio, e outro em relação à duração do ano tropical, baseado nas tábuas afonsinas de Afonso X de Castela, que foi avô do nosso rei Dom Dinis, aquele que conseguiu, através da encomendação que o seu pai Dom Afonso III lhe faz, e segundo ao avô, fazendo naturalmente algumas carícias e meiguices àquele avô que ele gostava tanto. Afonso X, que era o sábio, foi-lhe pedir o Algarve. Por isso nós temos o Algarve como território nacional, porque Afonso X cedeu ao netinho essa prenda. Coisas da vida.
E então, portanto, com estes cálculos, foi possível fazer a reforma de calendário. Naturalmente, o que o Papa Gregório XIII fez foi mandar rever aquilo tudo. E para mandar rever aquilo tudo foram mais de 2 anos. E depois disso escreveu uma bula, ou seja, escreveu uma carta de encomendação da alteração da data do calendário, dizendo que 2 coisas. Primeiro, era preciso alterar a data do calendário em que se estava a viver, porque já havia um erro. Agora aqui tinha havido um atraso grande de 10 dias, e estes 10 dias são suprimidos no calendário em outubro, no mês de outubro. Ou seja, na quinta-feira, dia 4 de outubro de 1582, à quinta-feira de 4 de outubro de 1582, sucedeu-se a sexta-feira, dia 15 de outubro de 1582. Ou seja, depois deste acerto feito, no ano de 1583, a Páscoa celebrou-se neste critério que nós hoje conhecemos e, sensivelmente, dentro das datas que nós conhecemos. Portanto, a primeira lua cheia depois do equinócio da primavera acontece ou em março ou em abril, como nós estamos habituados, e por isso a Páscoa é uma data móvel e, como sendo uma data móvel, será sempre móvel enquanto não estabelecermos um calendário imutável, que naturalmente poderíamos falar sobre isso, mas vamos alongar demais e eu vou-vos dizer que por agora ficamos só por aqui. Continuação de uma boa Páscoa, boa saúde, boa estadia em casa, até à próxima se Deus quiser. Boa tarde.